Prezados, nessa segunda aula, tratando do assunto de torção, nosso objetivo principal será apresentar a fórmula da torção, tá? Alguns conceitos que envolvem o cálculo da fórmula da torção, como é o caso do ângulo de torção, assim como expressões que vão nos permitir calcular ou avaliar a deformada de um eixo sujeito a ações de torção, ok? Enfim, na aula anterior nós tratamos dos conceitos de torção enquanto esforço presente no elemento estrutural, enquanto ação atuante de forma distribuída ou concentrada, e também nós fizemos uma análise de um eixo ou de uma barra sujeita à torção, onde o objetivo final foi obter o diagrama de torção. Tá? Na aula de hoje, nós iniciamos aqui com a deformação por torção de um eixo circular. Como nós admitimos que um eixo circular se deforma quando da ação de uma carga de torção. O torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno do seu eixo longitudinal. Tá? E aqui está representado um elemento de seção circular antes da deformação, antes da aplicação da carga de torção. Onde aqui estão destacadas, né, algumas linhas, né, circunferenciais, transversais ao eixo longitudinal da barra, assim como linhas longitudinais paralelas ao eixo longitudinal da barra. Essas linhas circulares e longitudinais, elas estão desenhadas na superfície lateral do cilindro, tá? Do cilindro aqui dessa barra que apresenta seção circular. Aqui está apresentada essa barra antes da aplicação da carga de torção. Uma vez aplicada a carga de torção, com essa orientação representada na figura, nós verificamos que as linhas longitudinais ficam distorcidas, tá? Enquanto que as linhas que compõem as circunferências, elas permanecem circunferenciais, tá? As seções transversais continuam circulares. E as linhas radiais, apesar da rotação que sofrem, continuam retas nesse processo de deformação promovido pela ação de cargas de torção. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos imaginando uma carga de tensão concentrada na extremidade livre e está aqui também representada a reação, né, na forma de uma carga de torção na extremidade que se encontra vinculada, tá? Na forma de um engaste, tá bom? Aqui também está representado o eixo de seção circular deformado depois da aplicação dessa carga de torção concentrada na extremidade livre. E como nós podemos ver, antes do processo de deformação, nós temos uma superfície plana. E quando aplicada a carga de torção, essa superfície plana deixa de ser plana, passa a apresentar uma curvatura, tá? Aqui é denominado de plano deformado, na verdade deixa de ser um plano para ser uma superfície curva, onde esse ângulo aqui, que é chamado ângulo de torção, ele é zero no engaste, no vínculo, e ele cresce à medida que nos afastamos do vínculo e nos aproximamos da extremidade livre, onde está aplicada essa carga de torção concentrada. Tá? Esse ângulo ele varia ao longo de um eixo X, zerado aqui no engaste, no vínculo, e com valor igual ao comprimento da barra na extremidade livre. Né? X varia de 0 a L, que seria o comprimento dessa barra ou desse eixo, tá bom? Então, basicamente,
quando se trata da análise da deformada de um eixo de seção circular sujeito à torção, nós admitimos que as seções circulares continuam circulares e com raios inalterados. A rigor, esse raio se altera. No entanto, nós estamos aqui imaginando que o eixo ele se deforma muito pouco. Tão pouco, né, que essa deformada é imperceptível, seria imperceptível a olho nu. Que é o que acontece na maioria dos elementos estruturais, né, que são dimensionados, que são analisados por essa teoria, por essa abordagem que vou apresentar agora. Nós imaginamos que o eixo ou a barra, ela se deforma muito pouco, a ponto dessa deformada ser imperceptível a olho nu. Então, algumas hipóteses simplificadoras podem ser aplicadas neste contexto. Uma delas é que o raio das seções circulares não se altera, assim como o comprimento também do eixo não se altera durante o processo de deformação. Ok? O que se altera, ou o que ocorre, seria a rotação dessas seções circulares em torno do eixo longitudinal do elemento de barra e a distorção dessas linhas longitudinais, né, que são aqui observadas, uma vez que, antes do processo de deformação, essas linhas longitudinais e essas linhas circunferenciais compõem aqui na superfície, né, retângulos, né, vamos admitir, né, que essa curvatura é desprezível, ou que esse retângulo é suficientemente pequeno a ponto de desprezar essa curvatura. Então, nós temos aqui a presença de retângulos, ou basicamente de ângulos retos, entre essas seções circulares e os eixos longitudinais. E quando da atuação da carga de torção, há uma distorção desses retângulos, que deixam de ser retângulos, né? Nós passamos a ter aqui figuras ou paralelogramos, né, ou figuras quadrilaterais com ângulos diferentes de 90 graus entre o eixo longitudinal distorcido e os eixos circunferenciais, que continuam circunferenciais após o processo de deformação oriundo ou promovido pela ação dessa carga de torção concentrada aqui na extremidade livre. Tá? Então, é assim que nós vamos supor que um eixo de seção circular se deforma quando da atuação de uma carga de torção concentrada na extremidade livre, estando esse eixo engastado na outra extremidade. Tá? Uma forma também de imaginar esse processo de deformação é imaginar um plano, né, composto por linhas radiais e pela linha longitudinal, né, que é um plano, né, retangular, e quando da atuação da carga de torção, esse plano se deforma, né, passando a ser uma superfície curva, e o ângulo formado ao longo de x, que é uma coordenada que corre ao longo do eixo ou da barra, que está sofrendo torção, né, o ângulo formado entre esses planos, né, em função de x, ele cresce, né, partindo do valor nulo no engaste e assumindo o valor máximo na extremidade livre. Esse ângulo entre esses planos, que é o ângulo que mede o quanto cada seção transversal circular rotaciona em torno do eixo longitudinal da barra, esse ângulo nós denominamos ele de ângulo de torção. Tá? A deformação por cisalhamento, nós vamos verificar, ela varia linearmente ao longo da direção radial. Tá? Nós representamos aqui, para um eixo circular, né, um pequeno elemento, né, um elemento a rigor finito, tá? Com comprimento ao longo de x igual a ΔX, ok? E um raio, um comprimento ao longo do raio da direção radial, né, também pequeno, né, onde o raio, que seria a distância do eixo da barra até essa superfície desse elemento, né, finito, esse raio nós denominamos ele de ρ, ok?
E esse elemento finito, né, a face posterior dele se localiza em x e a face anterior se localiza em x mais ΔX, que seria o comprimento desse elemento ao longo de x. Tá? É um elemento de dimensões finitas e ele se encontra nessa parte direita, né, ampliado, né, onde você tem aqui o comprimento dele ao longo de x, que é ΔX, ok? E você tem ele representado na condição não deformada, ok? Onde aqui nós temos ângulos de 90 graus entre, né, as arestas dessa superfície curva. E quando da aplicação da carga de torção, nós temos uma distorção, né, que pode ser medida por esse ângulo gama, que mede o quanto, né, esse ângulo varia, deixando de ser um ângulo de 90 graus para ser um ângulo de θ igual a θ'. Tá? Gama, basicamente, seria π sobre 2, que é o ângulo medido em radianos, né, 90 graus, menos θ', também medido em radianos, esse seria um ângulo, né, gama. Ok? O plano deformado, que a rigor seria uma superfície deformada, encurvada, não mais um plano. Nós temos, na parte posterior, um ângulo de torção que representa o quanto a superfície transversal posterior rotacionou em torno do eixo de φ em função de x. E a seção transversal anterior, associada a essa face aqui desse elemento finito, essa seção anterior rotacionou de φ avaliada em x mais ΔX, tá? A variação desse ângulo de torção está aqui representada como ΔΦ. Basicamente, nós vamos nos utilizar de relações geométricas que vão nos permitir avaliar esse ângulo que quantifica a distorção dessa seção, né? Vai nos permitir avaliar esse ângulo, né, em função de ρ, tá? De ρ e de φ, que seria, né, a função que nos permite avaliar o ângulo de torção ao longo de x, tá? Me permita mudar a minha câmera. Eu vou colocar aqui o meu quadro e vou iniciar no meu quadro essa análise com base nas informações que estão aqui destacadas nessa figura, tá? Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: calcular esse comprimento dB de duas formas, né? De duas formas distintas, tá? O comprimento dB ou do segmento dB pode ser avaliado de duas formas. O comprimento do segmento dB pode ser avaliado como sendo o ângulo ρ vezes φ avaliado em x mais ΔX, menos φ avaliado em x, que seria basicamente a variação do ângulo, né, φ, que está aqui representado nessa figura. Basicamente, eu estou avaliando dB como o comprimento de um setor circular, que vai ser igual ao ângulo, ao raio desse setor circular, vezes o ângulo de abertura desse setor circular, que seria ΔΦ, que é a variação do ângulo de torção. Tá? Eu estou avaliando o comprimento dB, né, utilizando, né, para isso, né, a expressão que nos permite avaliar o comprimento de um setor circular, tá? O comprimento desse segmento aqui de um setor circular, que seria o ângulo, ou seria o raio do setor circular vezes o ângulo de abertura, tá? Que está aqui representado, tá bom? Uma outra forma de avaliar dB é utilizando o ângulo gama, tá? Que representa a distorção
sofrida por esse elemento retangular. Podemos aqui observar que gama seria um dos ângulos, né? De um triângulo retângulo que tem como vértices os pontos D, B e A, tá? DB seria o cateto oposto à gama, enquanto BA, que seria ΔX, né? Seria o cateto adjacente. Então, nós temos que tangente de gama é igual ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento do cateto adjacente, né, desse triângulo retângulo, onde o comprimento do cateto adjacente, né, seria igual a ΔX, ok? Com isso, chegamos à conclusão que DB, ou o comprimento do segmento DB, pode ser avaliado como a tangente de gama vezes ΔX, ok? A tangente de gama vezes ΔX, usando, né, relação trigonométrica, ok? Ao igualarmos essa expressão de ΔB avaliada aqui em cima com essa expressão aqui de baixo, eu fico com comprimento de DB igual a tangente de gama vezes ΔX, que é igual a ρ, que multiplica φ avaliado em x mais ΔX, menos φ avaliado em x, tá? No entanto, esse ângulo que mede a distorção, ele é muito pequeno, que nós estamos admitindo o regime de pequenos deslocamentos e deformações. Muito pequeno mesmo. A ponto de podermos aproximar a tangente de gama pelo próprio gama, tá? Com isso, chegamos na seguinte expressão para gama, que gama seria aproximadamente, né, ρ vezes φ avaliado em x mais ΔX, menos φ avaliado em x sobre ΔX, ok? Chegamos numa expressão para gama que vai ser igual a ρ vezes φ avaliado em x mais ΔX menos φ avaliado em x sobre ΔX. O que nós costumamos fazer nesse tipo de análise, né, que foi possível a partir de algumas hipóteses da deformada de um eixo circular sujeito à torção, que seria basicamente, né, que aqui eu continuo tendo uma seção circular após, né, o processo de deformação, tá? E que esse segmento aqui nós admitimos reto nesse pequeno trecho que está sendo avaliado do meu eixo circular, do meu eixo de seção circular. O que nós costumamos fazer nessa análise de deformada é admitir inicialmente um pequeno trecho de dimensões finitas e fazer essa dimensão finita ΔX aqui, ou as demais dimensões, tenderem a zero. Então, quando eu faço ΔX tender a zero, observe que o que nós temos nessa fração é a definição de derivada de φ em relação a x. Então, basicamente, eu tenho que gama vai ser igual a ρ vezes a derivada de φ em relação a x, quando eu faço ΔX tender a zero, tá? Quando eu faço ΔX tender a zero. E isso nós podemos observar nesse slide que aqui se segue, tá? Eu tenho gama igual a ρ vezes a derivada de φ em relação a x, tá? Que foi a expressão que acabamos de deduzir quando fazemos ΔX tender a zero, tá? Diferentemente da figura anterior, onde eu tinha dimensões finitas, né? Para ΔX, né? Ou para esse elemento
aqui destacado, né, do meu eixo de seção circular, nesse slide, ao invés de termos um elemento de dimensões finitas, eu tenho um elemento de dimensões infinitesimais. Então, ao invés de ΔΦ, eu tenho dφ, que seria o infinitésimo do ângulo φ, e ao invés de Δx, eu tenho dx, tá? E com isso chegamos a essa mesma relação se avaliarmos esse elemento de dimensões infinitesimais ao invés do anterior e fazermos, né, na sequência Δx tender a zero. Chegamos, ou podemos chegar, exatamente na mesma expressão, tá? Exatamente na mesma expressão. Voltando aqui a câmera, né, para mim, e destacando no nosso slide, perceba que essa expressão que acabamos de obter para esse ângulo que mede a distorção, tá? Que é um ângulo de distorção, é que ele depende da derivada de φ em relação a x, onde φ depende apenas de x, tá? Então, na seção transversal, esse valor aqui da derivada de φ em relação a x é constante, na seção transversal em questão. E nós temos que gama vai variar na seção transversal exclusivamente, né, em termos de, como função de ρ, que seria o raio que varia, né, de 0 a c na seção circular, tá? Onde c seria o raio onde nós nos encontramos aqui no contorno, ou na borda do cilindro, tá? Seria o raio máximo do cilindro. Então, o gama, perceba, ele varia linearmente com ρ, tá? Varia linearmente com ρ, assumindo o valor nulo no eixo, quando ρ é igual a zero, e assumindo o valor máximo quando ρ é igual a c, tá? E variando linearmente com ρ. Logo, uma expressão alternativa para gama seria essa daqui, ó, onde para ρ igual a zero eu tenho gama igual a zero, e para ρ igual a c, lá no contorno, eu tenho gama igual a gama máximo, porque quando ρ igual a c, eu vou ficar com c sobre c igual a 1, vezes gama máximo, que é igual a gama máximo, que ocorre exatamente aqui no contorno do meu cilindro de seção circular, tá? Então, uma vez que gama varia linearmente com ρ, uma expressão alternativa para gama é dada por essa regra de 3, na rigor, né? Onde eu tenho um gama para ρ e gama máximo para c. Logo, gama pode ser avaliado como sendo igual a ρ sobre c vezes gama máximo. Porque quando eu assumo ρ igual a zero, eu vou ter gama nulo. E quando eu assumo ρ igual a c, eu vou ter gama igual a gama máximo, tá? Uma vez que eu já sei de antemão que gama varia linearmente com ρ, tal como, né, expresso aqui nessa equação que acabamos de deduzir, tá bom? Então, essa equação ela é importante, tá? É importante guardá-la, tá? E na sequência eu apresento a convenção de sinal atribuída para a torção e para o ângulo de torção. Como eu já havia adiantado na aula anterior, nós admitimos torção positiva, né, utilizando a regra da mão direita, sempre com o polegar saindo da seção de corte, tá? Então, perceba que aqui eu estou promovendo um corte e eu tenho aqui a aplicação da regra da mão direita, mostrando qual a convenção positiva para o esforço de torção, tá? Sempre saindo da seção transversal. E quando ela atua em partes distintas de um corpo seccionado, ele apresenta a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido contrário, tá? Enquanto essa torção promove esse giro aqui, ó, que podemos admitir aproximadamente anti-horário, nessa parte do eixo, né, ou da barra seccionada. Nessa segunda parte da barra seccionada, a rotação, ou a tendência, né, de rotação promovida pela torção, ela é horária, tá? Então, apresenta sentidos contrários. Ok? Então, essa seria a convenção positiva, não só para a torção, mas para o ângulo de torção também, tá? Que define o quanto a seção transversal rotaciona em torno do seu eixo, tá? Em torno do eixo do elemento de barra. Ok? Se o material for linear elástico, então a lei de Hooke se aplica. Isso significa o quê?
que a tensão de cisalhamento que surge na seção transversal decorrente do esforço de torção, essa tensão de cisalhamento, ela pode ser avaliada como gama vezes G, onde G seria o módulo de elasticidade de cisalhamento, tá? Ou o módulo de cisalhamento do material que compõe o meu eixo de seção circular, tá? Então, perceba que, né, a torção aqui está sendo representada como uma resultante dessas tensões de cisalhamento que se distribuem na seção transversal circular, né, assumindo o valor nulo no eixo do elemento de barra e o valor máximo no contorno da seção circular. Tá? Então, essa tensão de cisalhamento que promove aquela distorção, né, naquele elemento que eu destaquei, de dimensões finitas, essa tensão de cisalhamento, né, ela está relacionada à gama por meio do módulo de cisalhamento, tá? Então, me permita aqui voltar ao meu quadro para mostrar para vocês como podemos chegar na famosa fórmula da torção, tá? Que nos permite avaliar a tensão de cisalhamento que ocorre na seção transversal, né, em função do ângulo do raio ρ e do esforço de torção ali aplicado na seção transversal, tá? Ali aplicado na seção transversal. Então, pois bem, aqui está destacado na figura a tensão de cisalhamento que ocorre na seção transversal, tá? No entanto, essa tensão de cisalhamento ocorre não somente na seção transversal, como também ao longo da direção longitudinal, ok? Uma vez que a tensão de cisalhamento ocorre, né, dessa forma, né, nas 4 faces em questão, tá bom? Promovendo a distorção, né, que foi destacada nessa primeira figura aqui, né, a distorção sofrida, né, por esses pequenos retângulos que se encontram aqui na superfície do meu eixo circular, tá? Distorção essa, né, definida ou medida pelo ângulo de distorção gama, tá? Então, perceba que essa tensão de cisalhamento aqui representada seria a tensão de cisalhamento que ocorre no eixo de seção circular, né? No eixo de seção circular, seria a distorção que ocorre se inicialmente eu tenho, né, ângulos de 90 graus entre essas linhas longitudinais e a linha que define a circunferência da minha seção transversal, se inicialmente esse ângulo é 90 graus, após, né, a ação da torção, você passa a enxergar aqui, né, passa a enxergar aqui distorções, né, onde esse ângulo deixa de ser 90 graus e a distorção ela é igual ao ângulo gama, né? O ângulo gama que mede essa distorção, que seria a diferença entre o ângulo π sobre 2, né? Gama seria igual a diferença do ângulo inicial e o ângulo final apresentado, né, por essas arestas desse elemento, tá? Essa distorção ela é promovida por tensões de cisalhamento, tá? Por tensões de cisalhamento, que ocorrem dessa forma aqui nas 4 faces desse elemento, tá?
essa tensão de cisalhamento eu represento aqui pela letra tal. Então, você vai ter uma componente dessa tensão de cisalhamento que se distribui na seção transversal e outra componente que ocorre longitudinalmente, né? E apresenta o mesmo valor, tá bom? Então, eu tenho essa tensão de cisalhamento, uma componente dela na direção longitudinal e outra componente na direção transversal, tá? Então, para deixar um pouco mais claro, para que a visualização fique um pouco melhor, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu quadro, tá? Então, compartilhando o meu quadro, deixa eu colocar aqui o meu quadro compartilhado. Compartilhando meu quadro, perceba que o gama resulta de π sobre 2 menos θ', né? E o gama, que é a distorção sofrida por esse elemento, está relacionado com essa tensão de cisalhamento que ocorre tanto longitudinalmente como transversalmente, tá? E a relação entre tal e gama se dá pelo módulo de cisalhamento, tá? Que estudamos em mecânica 2, tá? Onde nós temos aqui uma relação linear entre a deformada ou a deformação definida pelo ângulo de distorção gama e a tensão ou estado de tensão definido pela tensão de cisalhamento tal, tá? Então, aqui eu tenho uma lei de Hooke, né, uma relação linear entre tal e gama, estabelecida por uma propriedade do material que compõe, né, o meu cilindro de seção circular, que vale G, tá? O módulo de cisalhamento, tá bom? Então, basicamente, é isso, né, que ocorre no eixo de seção circular, né? Essas distorções gamas, né? E associado a essas distorções definidas pelo ângulo de distorção gama, você tem uma tensão de cisalhamento tal, que distribui, ou que se distribui na seção transversal, tal como está representado nessa figura, tá? A tensão de cisalhamento se distribui na seção transversal dessa forma, tá? Sendo nula quando ρ é zero e máxima quando ρ é igual a C, tá? Então, né, da expressão obtida anteriormente, nós temos que gama é igual a ρ, que multiplica a derivada de φ em relação a x, que varia com x, tá? Então, gama varia com x e com ρ, tá? Mas na seção transversal, dφ dx é constante, tá? Na seção transversal, localizada em x. Isso aqui também nós verificamos que é igual a ρ sobre c vezes gama máximo, né? Vezes gama máximo. Como tal está relacionado a gama por meio da lei de Hooke, e vai ser igual a G vezes gama, tal vai ser igual a G vezes ρ sobre C vezes gama máximo, tá? Só que G vezes gama máximo é igual à tensão de cisalhamento máxima, que ocorre no contorno do cilindro de seção circular. Então, nós vamos ficar com tal igual a ρ sobre C vezes tal máximo, que ocorre no contorno do cilindro de seção circular, tá? Ou seja, assim como ocorre com o ângulo de distorção, a tensão de cisalhamento varia linearmente com ρ, porque C é constante, tal máximo é constante na seção transversal. Então, você tem tal igual a zero, quando ρ é igual a zero, e tal igual a tal máximo, quando ρ é igual a C, variando linearmente na seção transversal, como aqui está representado. Tá bom? Ok? Além disso,
Além disso, o esforço de torção, que é o momento que resulta dessa distribuição de tensão e cisalhamento na seção transversal, a torção, que varia com x, né, ao longo do eixo de seção circular, a torção vai ser igual a uma somatória, que aqui eu estou representando por integral, porque é uma somatória de torções infinitesimais, né? Que se distribuem na seção transversal do eixo circular, ok? Só que essa torção, que seria um momento promovido pela tensão de cisalhamento, né? Em torno do eixo longitudinal do elemento de barra, essa torção, o dt, né? Vai ser igual a um df vezes ρ, né? Seria o braço de alavanca, onde df estaria associado a tal. E de que forma? df é igual a tal vezes uma área infinitesimal, tá? Onde atua tal. Ok? Tal df é igual a tal vezes dA. Ou tal é igual a df sobre dA. Tá? Uma vez que tensão, por definição, é força sobre área. Então, tal seria igual a esse dF sobre dA. Onde dF seria uma força com orientação idêntica aqui aos taus que estão representados na seção transversal. Tá? O dF teria orientação idêntica aos taus que estão aqui representados na seção transversal. Ok? Então, dA seria a área desse elemento infinitesimal, aqui representado. Ok? E dF seria o que resulta de tal vezes dA. Né? É dF porque a área é infinitesimal. Então, embora tal tenha um valor finito, você tem um dF infinitesimal que dividido por dA resulta em tal, tá? Que é força por unidade de área. Então, dt pode ser avaliado como dF vezes ρ, onde dF seria uma força com orientação idêntica a tal aqui, que vezes ρ daria um momento promovido, né? O momento em torno do eixo, né? Promovido por dF, o momento promovido por dF em torno do eixo do elemento de barra, tá? Então, ao substituir dt por essa expressão daqui, eu vou ficar com tal vezes ρ vezes dA, onde a integral passa a ser integral na área, né? Uma vez que o elemento infinitesimal que aqui surge na integral, define minha variável de integração. Tá? Tá bom? Aí, quando eu substituo tal por essa expressão daqui, eu coloco, né, o que é constante fora da integral, né, que seria tal máximo sobre C, e dentro da integral eu fico com ρ vezes ρ ao quadrado, vezes ρ da ρ ao quadrado, dA integral na área, tá? Ok? Só que a integral de ρ ao quadrado dA seria, por definição, né, estudado lá em Mecânica 1, o momento polar de inércia. Então, eu chego à relação que o esforço de torção atuante na área da seção na área, né, da seção transversal, vai ser igual a tal máximo sobre C vezes J. Ou seja, tal máximo vai ser igual a esse esforço de torção vezes C sobre J. Né? Que é a expressão que está presente aqui no slide. Tá? Ok? Então, se eu organizar aqui melhor, eu vou ter que, foi essa expressão que cheguei, o esforço de torção vai ser igual a tal máximo sobre C
vezes o momento polar de inércia, tá? Momento polar de inércia. Isso vai, né, resultar em tal máximo, que é a tensão máxima que atua lá no bordo da seção circular, igual a T, que é o esforço de torção, vezes C sobre J, que é a expressão que se encontra no slide. Tá bom? Como visto anteriormente, eu tenho que tal é igual a ρ sobre C vezes tal máximo, né? Uma vez que tal varia linearmente na seção transversal, como uma consequência do gama variar linearmente na seção transversal. Então, isso significa que tal máximo vai ser igual a ρ sobre C vezes tal. Quando eu substituo essa expressão aqui, eu vou ficar com ρ sobre C vezes tal igual a T de x vezes C sobre J. Quando eu levo essa fração invertida para o segundo membro, tá? Para o segundo membro, dividindo, né? Quando eu levo esse termo aqui dividindo, eu vou ficar com tal, tal é igual a ρ sobre C, logo tal máximo é igual a C sobre ρ vezes tal. Então, aqui eu fico com C sobre ρ vezes sobre tal. C sobre ρ vezes tal, tá? Eu esqueci de inverter essa fração daqui, tá? Então, como eu fico, né, no lugar de tal máximo, com C sobre ρ vezes tal, igualando a o esforço de torção vezes C sobre J, né, levando essa fração para cá invertida, eu vou ficar com tal igual a T de x vezes ρ sobre J, tá? Que é essa segunda expressão que se encontra aqui no slide, tá bom? Essa é a famosa fórmula da torção. A fórmula da torção ela é importantíssima. Por quê? Porque ela me permite avaliar os níveis de tensão que surgem na seção transversal como uma função do esforço de torção, que pode ser avaliado pelo método das seções, tal como ilustrado na aula anterior, né? Como uma função de ρ, que varia de 0 a C na seção circular, e do momento polar de inércia, que estudamos em Mecânica dos Sólidos 1. E aqui vem, né, uma utilidade clara dessa propriedade geométrica, ou característica geométrica de uma seção transversal, que foi estudada lá em Mecânica 1, sem mostrar a utilidade dela. A utilidade dela é apresentada aqui nessa aula, tá? Enfim, tal é igual ao esforço de torção vezes ρ sobre J. Tá? Veja o quanto é importante essas expressões. A tensão de cisalhamento máxima que ocorre na seção transversal circular é igual ao esforço de torção vezes o raio da seção circular sobre o momento polar de inércia da seção circular. Eu tenho, né, como avaliar J, conheço C. Tá? O momento polar de inércia é avaliado usando, né, os conhecimentos lá que foram apresentados em Mecânica dos Sólidos 1. Então, avaliada essa propriedade geométrica da seção transversal e conhecido o raio da seção transversal, eu tenho como calcular a tensão de cisalhamento máxima que ocorre na seção transversal, uma vez conhecido, né, o esforço de torção. Isso é muito importante, porque dos ensaios de caracterização dos materiais, nós podemos saber, por exemplo, qual é a tensão de cisalhamento máxima que o material pode estar sujeito sem ocorrer um processo de degradação, ou de deterioração, ou de falha do material ou do componente estrutural confeccionado com esse material, tá? Então, saber avaliar essa tensão de cisalhamento máxima é importante para projeto. Então, aqui vem uma expressão de projeto.
que nos permite avaliar a tensão de cisalhamento máxima que ocorre numa seção circular, em função da torção ou do esforço de torção que atua na seção circular, em função do raio da seção circular e do momento polar de inércia da seção circular. Então, essa é uma expressão de projeto, tá? Bastante útil, tá? E uma das principais que serão apresentadas aqui no curso. Nós vamos apresentar fórmulas importantes, assim como a fórmula da torção, nós vamos ter a oportunidade de estudar a fórmula da flexão, a fórmula do cisalhamento, que vão nos permitir avaliar os níveis de tensão num elemento de barra em função dos esforços atuantes na seção transversal, como é o caso dessa expressão aqui, né, apresentada, que seria a fórmula da torção, tá bom? Então, voltando aqui à câmera, né, para mim, e continuando a nossa apresentação em PowerPoint, eu tenho aqui destacado essa figura, né, onde a tensão de cisalhamento varia linearmente ao longo da direção radial na seção transversal circular, assumindo valor nulo quando o ρ é zero e máximo quando o ρ é igual a C, tá bom? Aqui eu tenho destacado a área infinitesimal, a tensão de cisalhamento tal vezes dA resulta em dF, que é uma forçazinha infinitesimal atuante nessa área infinitesimal, tá? E isso ocorre por definição da tensão de cisalhamento, que é igual a essa força infinitesimal de cisalhamento dF, que ocorre nessa área infinitesimal sobre a área infinitesimal, tá? Então, já que tal é igual a dF sobre dA, dF é igual a tal vezes dA, tá? Evidentemente, né, adotando-se essa liberdade de trabalhar com relações infinitesimais, tal como nós fazemos com frações comuns, tá? Isso é algo corriqueiro aí nas deduções de engenharia. Nesse slide são apresentados, né, os momentos polares de inércia para uma seção transversal circular maciça, tá? E para uma seção transversal tubular, né? Onde você tem, né, ou vazada, onde você tem um vazio aqui no centro dessa seção circular, um vazio também circular, formando uma seção tubular, tá? Então, essas expressões para o momento polar de inércia foram avaliadas e se encontram em anexos de livros de estática que apresentam as propriedades geométricas de seção transversal, tá? E vocês tiveram a oportunidade em mecânica dos sólidos do Zoom de serem apresentados a esse conceito, né? Que seria uma propriedade geométrica de uma seção qualquer, que seria, nesse caso, o momento polar de inércia para uma seção transversal circular maciça. Tá? É igual a π sobre 2 vezes C elevado a 4, onde C seria o raio dessa seção circular. Para uma seção transversal tubular, o momento polar de inércia vai ser π sobre 2 vezes o ângulo externo da seção tubular elevado a 4, o raio externo da seção tubular elevado a 4, menos o raio interno elevado a 4. Tá? Eu geralmente apresento, né, esse caso aqui, não sei se alguém teve a oportunidade de fazer isso quando era criança ou mais jovem, de pegar um graveto de seção circular e impor a ele, né, uma carga de torção, tá? Quando nós fazemos isso, geralmente a falha que surge é essa fissura, né, longitudinal, né, no graveto. E por que ocorre isso? Porque essa torção gera cisalhamento, tanto, né, transversalmente como longitudinalmente. E como as fibras da madeira se encontram ao longo do eixo da madeira, reforçando a madeira ao longo do seu eixo longitudinal, entre uma fibra e outra, você tem a lignina ou um material que apresenta uma resistência menor do que a fibra. Então, vai ser, né, entre uma fibra e outra que vai ocorrer essa fissura promovida por essa tensão de cisalhamento ou componente longitudinal da tensão de cisalhamento decorrente do esforço de torção, tá? Então, quem teve a oportunidade de fazer isso no passado, né, nós, quando somos mais jovens, realizando vários experimentos, né,
principalmente quando somos mais crianças ou bebês, realizamos vários experimentos, né? Jogamos coisas no chão para ver qual tipo de barulho aquela coisa batendo no chão resulta, né? Qual tipo de barulho, se aquela coisa quebra ou não, qual tipo de esforço ou ação atuante em determinado objeto poderia promover um arranho, uma fissura, enfim, esse tipo de coisa que nos permite entender como o mundo funciona, né? Nesse sentido, como o mundo físico funciona, e esse tipo de experimento nós fazemos na nossa infância, principalmente quando somos bebês, e à medida que o tempo passa, nós passamos a entender como os fenômenos físicos ocorrem e como os objetos se comportam quando sujeitos a esforços, né? Então, quem teve a oportunidade de fazer esse experimento com graveto da seção circular, pode observar que, de fato, né, se o esforço de torção for considerável, pode promover, sim, esse tipo de falha, e esse tipo de falha é justificado pelo fato da tensão de cesariamento, o componente longitudinal da tensão de cesariamento, atuar entre as fibras num material que apresenta uma menor resistência, tá? Aqui está apresentada a máquina de teste de torção, né? Essa é uma figura do livro do Hibbeler, onde você tem uma parte fixa, outra móvel, né? Você posiciona o corpo de prova, tá? Que não precisa ser necessariamente um corpo de prova de seção circular, embora que as expressões que acabamos de obter só valem para corpos de prova ou eixos, barras de seção circular, seja maciça ou vazada. Então, você prende o corpo de prova nesses cabeçotes, no cabeçote rotativo da parte fixa e no cabeçote físico da parte móvel, né? Aqui nós temos um motor que vai impor a torção a essa extremidade, né? Um ângulo de torção a essa extremidade do corpo de prova. Aqui eu tenho os controles que me permite controlar o nível de solicitação imposto ao corpo de prova, um mostrador de carga, um seletor de faixa de carga, e aqui nós temos também um registro da deformação de torque, tá? Então, um ensaio de torção pode ser realizado numa máquina de teste de torção. Eu tenho que, para o meu corpo de prova que está sendo ensaiado, uma condição de carregamento, né, representada no modelo de cálculo dessa forma, uma torção aplicada em uma extremidade e a outra extremidade estando fixa, né, engastada, ok? Se aplicarmos aqui o método das seções, nós vamos chegar à conclusão que a torção se distribui de forma uniforme ao longo do meu corpo de prova, tá? Ok? Uniforme. T de x é igual a T. Ok? Tá bom? Enquanto que dφ dx de x é igual a gama máximo sobre C, onde gama máximo é igual a τ máximo sobre G, vezes C, e tal máximo é igual ao esforço de torção, que é constante, né, vezes C, né, sobre J. Tá? Então, eu vou ficar com G, C, J. Com isso, eu chego a T sobre G, J. Tá? Tá bom? Esse seria dφ dx, tá? dφ dx. E gama máximo vai ser igual a C vezes dφ dx, ou seja, T vezes C GJ.
Com isso, nós chegamos em uma lei de Hooke aplicada a um elemento sob torção, né? Um elemento sob torção, onde eu tenho o ângulo de distorção máximo, né, igual à torção aplicada, o esforço de torção aplicado, vezes o raio da seção circular, vezes G, sobre G vezes J, onde G vezes J nós chamamos de rigidez à torção. Tá? G vezes J é a rigidez da torção. Por quê? Porque quanto maior G vezes J, menor será a deformação do corpo de prova quando sujeito a um determinado nível de torção, um esforço de torção. Tá? Então, quanto maior G, ou seja, quanto mais rígido o material, menos sujeito à deformação promovida pela torção estará o corpo de prova. E quanto maior o momento polar de inércia, menos sujeito à torção também, ou à deformação decorrente da torção, estará o corpo de prova. Ou seja, quanto mais rígido o material e quanto maior a seção transversal, menos sujeito à deformação devido ao esforço de torção estará o corpo de prova, o que é razoável, né? O que é razoável, tá? Assumir. Então, essa fórmula aqui é uma lei de Hooke, né, aplicável, né, ao problema da torção, tá? Onde eu tenho aqui a taxa de variação do ângulo de torção igual ao esforço sobre essa rigidez, né, quantificada por G vezes J, que é a rigidez à torção, tá? Da mesma forma, posso chegar à conclusão que gama, que é um ângulo de distorção qualquer, não necessariamente o máximo, vai ser igual a T vezes ρ sobre G vezes J, tá? Ok? Quando o ρ for igual a C, eu tenho gama máximo, tá? Então, essa aqui seria uma forma mais geral, para qualquer ρ, tá bom? Nos permitindo calcular o gama, tá bom? Ok, gente? Então, dφ dx, para esse caso aqui, onde o esforço de torção é constante ao longo do meu corpo de prova, é constante. Uma vez que o meu corpo de prova, nós vamos admitir feito do mesmo material, mesmo modo de elasticidade, e mesma seção transversal circular, ou seja, mesmo momento polar de inércia. Então, dφ dx, ele é uma constante e igual a esse valor daqui, tá? Além disso, né? Nós vamos ter aqui um problema de valor do contorno, né? Onde a derivada de φ em relação a x é igual a essa constante. E eu tenho que φ avaliada em zero, né? Onde o x é zero no engaste, igual a L na extremidade livre. φ avaliada em zero é igual a zero, onde o corpo de prova está preso. E φ avaliado em L é igual ao φ máximo, né? Que é aquele ângulo de torção medido na extremidade livre pela máquina de ensaio de torção, tá? Quando eu uso essas duas condições de contorno, no meu problema de valor de contorno, quando eu uso essas duas condições de contorno no meu problema de valor de contorno, eu vou ficar resolvendo essa equação, aplicando a integração direta, com φ de x igual a t g j vezes x, mais uma constante, né? Mas quando faço φ de zero igual a zero, eu vou ficar com essa constante igual a zero. Logo, φ de x vai ser igual a t g de j vezes x, onde φ varia linearmente com x, né? Φ varia linearmente com x, tá bom? E φ máximo, que é aquele medido pela máquina, que é igual a φ avaliado em L, vai ser igual a t vezes L vezes GJ, tá? Então, uma vez medido na máquina esse ângulo de torção, a torção aplicada, conhecido o comprimento do corpo de prova,
e a seção transversal, que nos permite avaliar o momento polar de inércia, calculamos G, né? Podemos calcular G. O G, ou a fórmula para G, aplicada no ensaio de torção, vai ser igual a T vezes 0 vezes J, que multiplica φ de L. Ok? Então, conhecido o esforço de torção aplicado ao corpo de prova, o comprimento do corpo de prova, o momento polar de inércia do corpo de prova e o ângulo de torção medido no ensaio, a gente calcula o módulo de elasticidade transversal ou modo de cisalhamento do material que compõe o nosso corpo de prova, tá? Então, aqui está claro, né, uma aplicação direta das fórmulas que acabamos de obter na aula de hoje, tá bom? Enfim, eu encerro a aula de hoje com essa dedução.